E se a sua semana de trabalho mudasse de 5 para 6 dias, em vez de trabalhar 40, você trabalharia 48 horas por semana. Como você reagiria a essa notícia? Pois é exatamente isso que começa a acontecer na Grécia e na contramão do restante da Europa, onde muitos países têm até jornadas reduzidas de apenas 4 dias de trabalho por semana. A partir de julho, mais empresas na Grécia poderão exigir que os seus funcionários trabalhem 6 dias. A medida aplica-se às empresas que estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana ou às que enfrentam uma carga extraordinária de trabalho. E assim, em vez de 40 horas por semana, os funcionários terão de trabalhar 48. Ο εκάστοτε εργοδότης μπορεί να υποχρεώσει, σου πει αυτό ή όχι ή τίποτα άλλο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Στην Ελλάδα είμαστε. Γυρνάμε σε εποχές οι οποίες είναι παλαιότερα δεκαετιών, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι. Το γεγονός ότι είναι υποστελεχωμένες όλες οι επιχειρήσεις δεν θα λύσει αυτό το πρόβλημα, γιατί αυτό είναι το θέμα. Inicialmente, a mudança na lei trabalhista prevê apenas setores bem específicos, mas o receio da população é que futuramente possa abranger mais postos de trabalho. E no ano passado, quando essa ideia foi aventada, gerou muita indignação e até protesto nas ruas, até porque os gregos têm uma das maiores médias de horas trabalhadas por semana, 41 horas contra cerca de 36 da zona do euro. E a justificativa do governo é que a medida é necessária por conta da diminuição da população e da escassez de trabalhadores qualificados. Mas será que realmente é necessário? E será que algo assim poderia ocorrer em outros países, como o Brasil, por exemplo? É isso que vamos falar nesse vídeo. O grande problema da Grécia é macroeconômico, mas claro, com repercussões microeconômicas, porque ao final de contas, quem tem que trabalhar mais são os cidadãos. Mas o que de fato acontece no país? A verdade é que a entrada para o euro, a moeda única europeia, foi tanto uma bênção quanto uma maldição para o país. Bênção porque trouxe estabilidade monetária e atraiu muito investimento e integração com a Europa. Mas foi também uma maldição porque permitiu ao país se endividar enormemente com o estrangeiro para financiar um padrão de vida insustentável, um nível de consumo além das possibilidades dos gregos. E o que acontece é que agora a fatura está chegando de fato. Mas para a gente entender os desequilíbrios macroeconômicos da Grécia, vale explicar o que acontece com uma família em nível microeconômico quando ela consome demais, se endividando para financiar esse padrão de vida mais elevado. Não tem milagre. Se a dívida é muito elevada, a família precisa ou aumentar a sua renda com maior produtividade, então mais renda pela mesma hora trabalhada, ou então se abster de consumir, poupar mais para gerar um excedente capaz de repagar aquela dívida. Ou uma combinação das duas coisas. Uma renda maior, uma poupança maior, consumir menos para conseguir pagar a dívida contraída previamente. Mas se nem assim for suficiente, talvez a família precise trabalhar mais horas para gerar mais renda e assim conseguir repagar aquela dívida. De certa forma, é a mesma coisa que acontece com a Grécia e que parece estar chegando neste momento em que a Grécia, os gregos, em nível agregado, precisam trabalhar mais para conseguir repagar toda a dívida contraída previamente. E o grande problema da Grécia, além de tudo, é que eles não emitem mais a própria moeda. Então, repagar a dívida passada dando calote via inflação, isso não é mais possível. É a camisa de força, assim, do euro, que exige uma abstenção de consumo, poupar mais, mais produtividade, renda maior, para conseguir amortizar toda a montanha de dívida que foi acumulada no passado. E aqui a gente pode ver então a trajetória da dívida pública sobre o PIB da economia grega, que atingiu o patamar de quase 185% do PIB em 2011, auge da crise de dívida soberana da zona do euro, e se manteve nesse patamar elevado durante vários anos, disparando na pandemia, e conseguiu retroceder um pouco nos últimos anos, mas ainda situa-se ao redor de 160% do PIB, e que é praticamente o dobro da dívida PIB da zona do euro. Então ainda é um patamar muito elevado. Mas é analisando as contas externas da Grécia, isso é, as transações dos gregos residentes com o estrangeiro, que a gente entende
o nível desse sobreconsumo, de como houve um padrão de vida insustentável financiado pelo estrangeiro e que no momento que seca esse financiamento, não há como manter este nível de consumo. E eu começo mostrando primeiramente aqui a conta corrente sobre o PIB desde a década de 80, vejam que ela é estruturalmente deficitária, mas aumentou especialmente a partir da entrada da zona do euro, já ao redor de 7, 8% de déficit em conta corrente em relação ao PIB, chegando em 2007 com um déficit de 15%, que se manteve em 2008, depois houve uma redução, claro, foi necessário apertar o cinto, mas ainda assim esse déficit se mantém de forma estrutural e em 2023 está no nível ainda de pouco mais de 6% de déficit. Isso significa que esse fluxo externo, quem está financiando são os estrangeiros. Uma conta corrente deficitária necessariamente significa que o estrangeiro está financiando a Grécia. E decompondo a conta corrente da Grécia, a gente pode notar como a balança de serviços, muito favorecida pelo turismo, é superavitária, mas o restante da balança comercial bastante deficitária, assim como a balança de energia, a Grécia precisa importar energia do restante do mundo, leva então a sua conta corrente para um patamar deficitário que segue em 2023. Para se ter uma ideia também dos números, veja aqui as exportações da Alemanha para a Grécia, que lá em 2007, 2008 dispararam quase 12 bilhões em 2008. Isso significa que os gregos estavam comprando, por exemplo, carros alemães, mas quem financiava essa compra são os próprios alemães, comprando dívida do governo grego, ou bancos alemães financiando famílias e empresas gregas. O problema é que em algum momento esse financiamento seca ou ele não vem no mesmo volume e a dívida permanece. E aí como é que um país reverte essa posição? Depois de anos de conta corrente deficitária, o país chega numa chamada posição de investimento internacional muito negativa, que é o que a gente pode ver aqui por esse dado, que no caso da Grécia chegou no auge da pandemia em mais de 175% do PIB e em 2023 fechou em 140%. Isso significa que os gregos acumularam nos últimos anos, nas últimas décadas, tantos passivos a favor do estrangeiro e menos ativos, que hoje a Grécia é um país muito endividado no estrangeiro. É um país devedor externamente. E como é que um país repaga, então, essa dívida externa? Exportando mais para fora. É fazendo o oposto da conta corrente deficitária. Precisa de uma conta corrente superavitária, consumindo menos, produzindo mais e exportando esse excedente para fora, para assim então ter uma entrada de capitais e conseguir repagar aquela dívida anterior. E por uma série de fatores que seguiremos analisando, a economia grega entrou numa espécie de espiral negativa e que está muito difícil reverter. Por exemplo, o nível de consumo sobre o PIB é o maior da Europa, com quase 70%, e é preciso diminuir o consumo, poupar mais, para investir mais. Pelo lado das famílias, parte desse trabalho está sendo feito, houve uma desalavancagem nos últimos anos, lá do pico de 2011 para agora 2023, estava mais de 145% do PIB de alavancagem das famílias e das empresas, dívida privada, e agora cerca de 117%. Mas ainda é preciso fazer mais, isso é insuficiente. E quando observamos o investimento sobre o PIB, é que se verifica a grande discrepância com relação a outros países. Esses são os dados. Investimento sobre o PIB da zona do euro, veja que se situa ali ao redor de 22% a 24%. E a Grécia estava nesse patamar até 2007, 2008, mas desde então caiu enormemente e segue num patamar muito baixo, abaixo de 15%. Isso é insuficiente para que a economia cresça e para que gere maiores ganhos de produtividade. Desde 2008, o investimento real da Grécia caiu para quase 50% do patamar daquele ano, enquanto os países da União Europeia subiram nesse período. Então, ele mostra também a grande discrepância.
O que leva então a pouco crescimento econômico ou insuficiente para repagar toda a dívida acumulada e para reverter a conta corrente do país e torná-la superavitária, que é o que seria necessário. Então esse é o grande problema macroeconômico da Grécia, só que aí vem as questões mais estruturais que são realmente complexas de alterar, que tem a ver com demografia e com produtividade. E como eu já mostrei no vídeo passado aqui no canal, e eu vou sugerir ele aqui em cima, a única forma de um país crescer sua economia, produzir mais em termos absolutos, é ou com crescimento populacional, mais mão de obra produzindo mais, ou com ganho de produtividade, a mesma mão de obra produzindo mais bens e serviços com os mesmos recursos escassos. Então é uma combinação dos dois fatores, ou os dois, crescimento populacional e ganho de produtividade. A grande questão é que a Grécia enfrenta problemas estruturais nos dois fatores, começando pela demografia. Ela tem visto uma queda populacional nos últimos anos, especialmente desde 2011, não apenas pela baixa natalidade, mas também porque os gregos estão emigrando do país. Como a gente pode ver aqui por este gráfico, que durante a bonança da zona do euro, os gregos até voltaram para a Grécia, como a gente pode ver aqui este gráfico ficando menos negativo, mas desde 2010 ou desde 2011, voltou a haver um êxodo, então mão de obra saindo da Grécia e migrando para outros países. E normalmente é mão de obra qualificada, é o chamado brain drain, ou a drenagem de cérebros, que é justamente um dos fatores citados pelo primeiro-ministro grego para justificar esta lei agora, então, que pode trazer uma jornada de trabalho não apenas de 5, mas de 6 dias. Então a demografia tem sido um detrator de crescimento econômico para o país. E pelo lado da produtividade, as notícias tampouco são positivas. Como a gente pode aqui analisar a produtividade da hora trabalhada, separando aqui alguns países e a zona do euro, que são 20 países, desde 2005, a gente pode ver que a Grécia, que é a linha verde, é o país que teve a maior queda de produtividade. Não apenas não está aumentando, como teve queda de produtividade e que se situa no patamar aqui de 70,1, que é cerca de 35% abaixo da zona do euro, bem abaixo de países como a Alemanha ou até mesmo como a Itália. Então, se não há demografia e se não há ganho de produtividade, como é que a Grécia vai conseguir repagar toda essa dívida e conseguir gerar uma conta corrente superavitária para amortizar aquele saldo devedor externo enorme? Este é o grande desafio da economia grega. E o que agrava a situação social dos gregos é que boa parte da população tem a percepção de que não estão conseguindo dar conta, que o salário não chega, é insuficiente. Como mostra essa pesquisa aqui que perguntou aos respondentes quem acredita que não consegue se sustentar, ou do inglês, não consegue make ends meet. Veja que no caso da Grécia é quase 40%. 36%, enquanto os demais países está tudo na casa de 10% para baixo. É muita coisa. E agora, com essa novidade de alguns poucos setores, inicialmente, é verdade, terão que trabalhar mais horas. Porque, claro, se a demografia não ajuda, tem menos mão de obra, uma menor quantidade de trabalhadores, o pessoal está nascendo menos, baixa natalidade e com emigração, então estão saindo da Grécia. Além disso, há pouco investimento na economia, o que tem gerado perda de produtividade. Então a forma encontrada é aumentar a quantidade de horas trabalhadas. Já que não dá para aumentar a quantidade de pessoas, que se aumente a quantidade de horas. Por hora, essa parece ser uma solução restrita a poucos setores. Mas, claro, o receio dos gregos é que isso possa futuramente acabar impactando mais setores da economia. E será que essa situação macroeconômica pode se tornar realidade para outros países, como o Brasil, por exemplo? Eu diria que no curto a médio prazo é bastante difícil, até porque a Grécia tem características singulares. Mas é preciso tirar lições disso tudo, porque esse episódio evidencia os perigos do acúmulo excessivo de dívida, especialmente aquela contraída junto ao estrangeiro para financiar um alto nível de consumo. Isso é insustentável. Manter um elevado padrão de vida além das suas possibilidades indefinidamente
não é possível. A fatura sempre chega. Pode chegar da forma honesta e transparente, você tem que poupar mais, trabalhar mais, ou da forma mais insidiosa via inflação. Mas a fatura sempre chega. Espero ter gostado desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, vou colocar mais 2 vídeos sobre o assunto e sobre crescimento econômico, produtividade e demografia, e volto no próximo. Valeu!